Vamos então às notícias do blog outraleitura.com.br. Aqui está, Outra Leitura, lendo o mundo com as lentes do cristianismo. Primeiro vídeo aqui que eu postei essa semana também no meu canal é Michelson Borges, entrevista a Rodrigo Silva, a Bíblia é confiável? Na verdade, foi um programa organizado pela Divisão Sul-Americana já faz alguns anos. Você vê que nós estamos aí mais jovens também nessa imagem, né? Mas o conteúdo continua atual como sempre. Então essa conversa aqui com o Dr. Rodrigo foi bem interessante. Ele apresenta ali razões da arqueologia, da história, da teologia, que nos fazem crer que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, realmente é confiável. Se você não assistiu ainda, está aí o convite para que você assista no meu canal, tá bom? Nova pesquisa desafia modelo evolutivo do ciclo celular eucariótico. Isso aqui eu sei que é um assunto mais técnico, e se você clicar aqui no link, continue lendo, você vai ser direcionado para o blog criacionismo.com.br. Como eu disse, nesse blog, já há 20 anos, eu tenho divulgado conteúdos relacionados com essa controvérsia entre criacionismo e evolucionismo, sobre ciência e religião. Tem muito material interessante lá, e esse aqui é o artigo mais recente publicado, postado lá no blog Criacionismo, ok? Legisladores de Dakota do Norte analisarão proposta para trazer de volta as Blue Laws. Você conhece esse assunto das Blue Laws ou leis azuis? Não é coisa nova, né? Esse assunto já é bastante antigo nos Estados Unidos. Inclusive eu coloquei aqui um link para você, se tiver interesse, ó. Blue Laws, você vê que está aqui em destaque. Se você clicar aqui, você vai ser direcionado para um outro post aqui no meu blog em que eu explico em detalhes o que são essas Blue Laws. A notícia é curta aqui e, na verdade, eu postei aqui apenas para mostrar como esse assunto, volta e meia, ele é trazido à tona, né? Em 2019, os legisladores da Dakota do Norte, nos Estados Unidos, aprovaram uma revogação das chamadas Blue Laws, leis azuis, do Estado, que regulamentavam os horários em que certas empresas poderiam operar. Com os legisladores iniciando a sessão em 2025, houve uma proposta para trazer essas limitações de volta. Catherine Greenberg, vice-presidente executiva da Câmara de Fargo-Moorhead e West Fargo, diz que a Câmara se opõe ao plano. Greenberg diz que empresas como Chick-fil-A e Hobby Lobby são dois exemplos de empresas que optam por não ter horário de domingo. Ela diz que é algo que cabe a uma empresa decidir e não aos legisladores de Bismarck. Greenberg diz que a Câmara emitiu um chamado à ação entre os seus membros na segunda-feira, ao meio-dia, e em 4 horas eles tiveram mais de 20 empresas respondendo que eram contra o plano e não receberam nenhuma ligação de apoio até aquele momento. O projeto de lei 1150 será apreciado na quarta-feira de manhã pelo Comitê da Indústria, Negócios e Trabalho da Câmara. Na verdade, já foi apreciado e o comitê se opôs a isso aí, né? Agora, interessante, embora neste momento aqui, neste local aqui especificamente, não tenha havido apoio para essa legislação de trazer de volta as Blue Laws, que em alguns momentos da história nos Estados Unidos já funcionaram, repito, é interessante perceber como esse assunto ele vem à tona, né, ele passa a ser discutido de quando em quando nos Estados Unidos. E aqui eu quero lembrar você mais uma vez que a ampla base de apoio de Donald Trump, presidente recém-eleito, né, e agora empossado, é uma base evangélica e também católica que apresentou para ele, esses conservadores cristãos apresentaram para Trump, uma proposta de governo chamada Projeto 2025. E lá, entre os itens dessa proposta, está o descanso dominical, com o argumento de que vai ser benéfico para as famílias, propor um descanso, enfim, harmonia familiar. E é bom lembrar que esse governo agora tende a ser bastante conservador em questão de princípios e de conceitos cristãos, né? Porque, como eu disse, a base de apoio dele é cristã, é evangélica, e está aí a proposta, então, para o descanso dominical. Então é interessante ver que, de fato, esse assunto das Blue Laws, ele volta, né, à tona de vez em quando, porque o assunto não morreu, ele está lá, vivo, né, na história, na política, na sociedade americana. E se houver realmente uma discussão federal com respeito a isso, vamos acompanhar, né, o que vem por aí. E aqui abaixo eu coloquei alguns links para você, se você tem interesse em conhecer um pouco mais essa questão, esse assunto do descanso, ou decreto dominical, que é um tema de interesse, especialmente dos adventistas, né? Nós entendemos que haverá, no momento futuro aí, um decreto dominical. Quando a gente estuda
com atenção Apocalipse 13, a gente vê que a segunda besta ali, a besta da terra, que são os Estados Unidos, né, e não somos nós apenas que entendemos assim, há outros protestantes que entendem assim também, a besta do mar como sendo a Igreja Romana, né, o papado, e a besta da terra sendo os Estados Unidos da América. Então, quando a gente lê ali sobre a besta da terra, a gente percebe que haverá um decreto de morte, porque ela vai perseguir e matar aqueles que se opuserem às pretensões dessas duas bestas unidas, né? E também um selo, né? Uma marca, um selo distintivo que será aplicado sobre aqueles que seguem a besta. Nós entendemos que existe o selo de Deus na Bíblia, existe o selo do Espírito Santo, que é aplicado sobre aqueles que se convertem, que aceitam Jesus como seu Salvador, e há também um selo escatológico, que vai ser simbolicamente aplicado na testa daqueles descritos lá no Apocalipse como sendo o povo de Deus. Se há um selo de Deus, se há um Cristo e um anticristo, se há o povo de Deus e o povo do dragão, existe assim uma clara tensão entre dois poderes no Apocalipse, nós entendemos que se há o selo de Deus, também há a marca da besta. E a marca da besta aparece em Apocalipse 13. E nós entendemos que a marca da besta é algo que se opõe ao selo de Deus. Sendo o selo de Deus o Santo Sábado, nós encontramos isso em Ezequiel 20:20, em Isaías 8:16, textos que indicam ser o sábado também um selo. Entendemos que o dia que se opõe ao Santo Sábado, uma pretensa autoridade humana, mudado por seres humanos, Constantino, depois o próprio papado aceitando isso, existem catecismos, né, especialmente os antigos, eu tenho lá em casa um desses, que admitem abertamente que foi realmente por decisão papal que o domingo passou a ser tido como um dia de repouso para os católicos. Então eles não escondem isso, eles admitem isso abertamente. Em condição mais complicada ficam os protestantes, porque eles guardam um dia na semana que não tem respaldo bíblico, mas que aponta para uma autoridade humana. É uma mudança que não foi sancionada por Deus, de forma alguma. Você não vai encontrar na Bíblia um versículo sequer que ordene a transferência da guarda do sábado para um outro dia que não seja o próprio sábado, o sétimo dia da semana. Então, aqui nesses vídeos, por exemplo, esse aqui, decreto dominical é possível hoje em dia? Eu, o Felipe Lemos, o pastor Gilberto Tais e o pastor Eleazar Domini dedicamos ali um bom tempo para conversar sobre esse assunto, com base na Bíblia unicamente. Porque tem gente que fala assim, não, decreto dominical os adventistas só defendem porque Ellen White fala disso. Não, nós conseguimos provar biblicamente esse assunto, e essa live aqui, que foi gravada há alguns anos atrás, ela tem justamente esse propósito, mostrar na Bíblia que um decreto dominical é perfeitamente possível em nosso mundo e tem respaldo bíblico esse assunto, sim. Né? Então, se você quiser um material interessante sobre esse assunto, tá aí o link aqui, o vídeo aqui no meu canal, ok? Um outro está aqui também na sequência, o decreto dominical, em que eu estudo esse assunto também. Depois vem mais um aqui, mudanças climáticas do decreto dominical. Sim, porque alguns podem pensar, um governo conservador vai defender possivelmente a guarda do domingo porque ele favorece as famílias, e enfim. Mas e a ala mais à esquerda, os progressistas, como é o caso do Papa Francisco, que não esconde o fato de ser um Papa mais à esquerda? Eles também defendem essa bandeira do descanso dominical por outros motivos, especialmente o motivo aquilo que eu chamo de domingo climático, né, para salvar a terra, para amenizar os efeitos das mudanças climáticas. Esse assunto eu já tenho tratado há muito tempo aqui no meu canal, nos meus blogs, né, a gente chama de ecumenismo, né, uma união de entidades, de pessoas com religião, sem religião, todas as religiões, em volta dessa bandeira, em torno dessa bandeira da ideia de salvar a terra. Dos efeitos das mudanças climáticas. Então, isso não é novidade. Quem leu já a carta apostólica Laudato Si do Papa Francisco sabe que ali ele defende também a semelhança do projeto 2025, por outra via. Na Laudato Si também existe a defesa do domingo, no caso ali para ajudar a terra, né? A mãe terra, muitas vezes é chamada assim, numa expressão bem pagã, né? Então tá aí, né? No grande conflito, Ellen White fala de uma convergência de interesses, de forças. Ela chama isso de laço de união universal. Laço de união universal. E a gente fica pensando, né, o que seria capaz de unir o mundo todo em termos de uma união que extrapola o próprio ecumenismo, né, que é muito mais ampla, por isso é ecumenismo. Entendemos que o domingo, o descanso dominical pode ser, e eu creio que vai ser,
esse elo, esse laço que vai unir todos em volta de uma causa comum. É bom lembrar que quando a humanidade está com medo de alguma coisa grave, coisas rapidamente acontecem, né? Aconteceu, por exemplo, após o 11 de setembro, lá no atentado terrorista em Nova York, leis que estavam na gaveta foram aprovadas rapidamente porque a segurança estava em risco. Aconteceram coisas incríveis durante a pandemia da Covid-19, leis foram aprovadas, decretos foram aprovados rapidamente, igrejas foram fechadas com uma canetada. Você vê que crises, elas favorecem mudanças rápidas, né? E o instinto de rebanho, as pessoas aceitam ser conduzidas quando há uma crise, um medo de alguma coisa, né? E aqui mais um vídeo também para você analisar. Decreto dominical devaneio adventista, será que os adventistas inventaram, ou será que isso realmente tem respaldo, tem lógica, tem base bíblica? Tire suas conclusões, assista esses vídeos, né? E não vá na onda de alguns aí que só criticam sem conhecer devidamente o assunto, tá bem? Adiante, Pedra do Ingá, Pai Sumé e a possível relação com o relato bíblico do dilúvio. Eu escrevi um artigo recentemente com meu amigo, Dr. Matusalém Alves, ele que é estudioso de história antiga, de antropologia. Estivemos no ano passado aqui nesse local, lá na Paraíba, na Pedra do Ingá, local fantástico, que pode ser um indício, né, de alguém que passou por aquela região um tempo antigo, conheceu ali os nativos e ensinou conceitos bíblicos para aquelas pessoas. Talvez uma relação com o relato bíblico do dilúvio. Esse artigo foi publicado numa revista da Escola Superior de Teologia, lá de São Leopoldo, uma revista acadêmica, e aqui está o link. Se você clicar aqui, você vai ter acesso ao nosso artigo, com fotos, com uma descrição do que é essa pedra e qual a relação dela, a possível relação dela com a Bíblia, com a história da Bíblia, tá bom? Então fica aqui meu convite para que você leia esse artigo aqui, recentemente publicado naquela revista da Este, e aqui o vídeo que eu gravei naquela ocasião em que visitei aquela pedra, né, o local ali, eu gravei um vídeo com o Dr. Matusalém, e aí está o link, né, para você assistir o mistério da Pedra do Ingá e do Pai Sumé. É um assunto bem interessante mesmo, vale a pena você conhecer isso aí, tá bom? Cristãos pressionados a renunciar à fé em Bangladesh. É triste isso aqui, né? Para você que acha que hoje em dia não há perseguição aos cristãos, acompanhe o Ministério Portas Abertas, né? É o que eu linkei aqui o texto desse Ministério, Portas Abertas, e aqui é mais uma notícia triste de cristãos perseguidos por muçulmanos em Bangladesh, simplesmente porque creem em Jesus, né? Estão sendo perseguidos, mortos, triste isso. Eu vou destacar apenas a frase aqui, nesse penúltimo parágrafo. Sei que se renunciar à minha fé, então os muçulmanos me receberão de volta e poderei voltar para casa livremente. Mas não quero a simpatia daqueles que perpetraram essa violência. Estou orando para que Deus abra um caminho para minha família. Disse aqui, o nome dela está omitido, né? Foi colocado o nome aqui não real, né? Para que ela não possa ser perseguida mais do que já está sendo, né? Para preservar realmente por segurança, né? O nome foi alterado. Então leia esse artigo aqui, ore pelos cristãos de Bangladesh. Na verdade, ore pelos cristãos da lista aqui dos 50 países mais perseguidores de cristãos no mundo. Aqui tem o link para você ter acesso à lista, mas já dá para ver aqui, olha só, Venezuela, Cuba, México, México, Venezuela, vários países da África em que tem presença muçulmana, países da Ásia aqui, Oriente, em que há presença muçulmana, Bangladesh está aqui, Índia também. Se você abrir aqui a lista, você vai perceber que a imensa maioria dos países que mais perseguem cristãos são muçulmanos ou então comunistas. Triste, lamentável saber que ainda hoje há pessoas sendo perseguidas por sua fé. E muitas vezes, né, acontece de que no Ocidente, pessoas que pertencem a essas fés que estão perseguindo os cristãos têm liberdade, né? No Ocidente você pode ser um comunista radical, você pode ser um muçulmano, tá tudo certo. Há mesquitas aqui no Ocidente, mas em muitos países lá muçulmanos, se não quase todos, é proibido ter uma igreja cristã, é proibido professar a fé cristã, é proibido ter uma Bíblia, é proibido pregar o Evangelho. Então vamos orar por essas pessoas. Não é fácil ser cristão nesses lugares. Deus abençoe, dê muita força e fidelidade a essas pessoas e que o testemunho delas, muitas vezes sob perseguição e prisão e morte, ele fale alto e leve muitos desses perseguidores
a conhecer Jesus. Estrutura descoberta na cidade de Davi, em Jerusalém, remonta ao primeiro templo. Olha que descoberta interessante, né? Na verdade, essa escavação já está sendo realizada já faz algum tempo, né? Ali em Jerusalém. Muitos diziam no passado, aqueles críticos da Bíblia, né, que Davi nem existiu, e se existiu foi o líder de um bando, mas aí descobriram o palácio de Davi, e está provado que ele existiu e foi rei também, né? Então, dia após dia, a pá dos arqueólogos vai descobrindo coisas incríveis que vão confirmando o pano de fundo histórico da Bíblia, seus personagens, os lugares que ela descreve, e aqui está, então, mais uma notícia interessante, você pode ler depois, ok? Publicada aí por pesquisadores e arqueólogos israelenses. Foi divulgado na Fox News. Comentário da lição, você sabe que toda semana eu publico aqui um pequeno vídeo, né, 20 minutos, no máximo 30, comentando a lição da semana, que está muito boa, por sinal, a lição de adultos, falando sobre o amor de Deus, e a lição dos jovens, metanoia, falando sobre saúde emocional, como ter a mente de Cristo. 2 ótimas lições para você estudar, quem sabe até as 2 você pode estudar esse trimestre, né, vale a pena ter contato com esses 2 temas aí. E aqui está o meu resumo, meu comentário da lição desta semana. Igreja Católica e a teoria da evolução. Eu não vou aqui ler tudo para você, mas só quero lembrar que a Igreja Católica, historicamente, aqui tem algumas declarações, né, de papas, de encíclicas, ela defende aquilo que a gente conhece como evolução teísta, ou seja, acredita na Bíblia, não exatamente como um relato literal ali em Gênesis, né? Pode ser que haja alguns teólogos católicos que defendam isso, mas veja que oficialmente a Igreja ela não descarta a teoria da evolução. O próprio Papa João Paulo II, né, ele disse que a teoria da evolução era mais do que uma hipótese. O Papa Francisco disse que Deus não cria como um mágico, né, como uma varinha de condão, ou seja, Deus teve que usar processos, né, e eles aceitam a evolução teísta. A evolução, processo evolutivo acontecendo, mas direcionado por Deus. Em algum momento Deus coloca num hominídeo já bem avançado uma alma imortal. 2 erros aqui num só pacote, né? Você tem o erro da teoria da evolução, da macroevolução, que não é científica, que não concorda em absoluto com a Bíblia, e você tem o erro da alma imortal, que também não é bíblico. Então é complicado isso aí, né? E infelizmente essa ideia da evolução teísta tem avançado nos meios cristãos e até muitos protestantes evangélicos acabam abraçando essa ideia, tentando conciliar Darwin e Deus, como se pudesse ser misturado água com óleo, né? Misturada água com óleo. São imissíveis, né? Ou você é criacionista bíblico para ser coerente, ou você adota o evolucionismo naturalista para ser coerente também. A mistura das 2 coisas não funciona, e aqui embaixo eu trato disso em alguns vídeos. Você pode assistir para entender bem detalhadamente por que eu não posso ser, se eu quero ser coerente, não posso ser um evolucionista teísta. Aqui há um vídeo que eu gravei lá em Galápagos, Incoerências da Evolução Teísta. Aqui um outro, Ataque à Bíblia nos últimos dias. O diabo não conseguiu queimar, destruir a Bíblia, eliminá-la, então ele tem mesclado ideias, filosofias, ideologias com a Bíblia para tentar distorcê-la e fazer com que finalmente a pessoa perca a fé nas Escrituras. E aqui outro, evoteísmo, liberalismo teológico, teofísica, todos contra a Bíblia. Então eu descrevo aqui mais uma vez, né, algumas dessas ideias que contrariam a palavra de Deus, e aqui um trecho de uma entrevista que eu concedi lá ao programa Vejam Só, na HIT TV, Podemos Aceitar o Evoteísmo? Aqui eu explico também em alguns minutos os motivos por causa dos quais nós não podemos ser, se queremos ser coerentes, se quisermos ser coerentes, bíblicos e evolucionistas, ok? Gálatas sem mistério, eu aproveitei que recentemente nós estivemos estudando o livro de Gálatas no projeto Revivados por Sua Palavra e gravei aqui um vídeo explicando, né, como entender os textos de Paulo sobre a lei, alguns textos em Gálatas em que Paulo fala negativamente da lei de Deus. E em Efésios também, nós estamos agora em Efésios, né, há textos em que parece que Paulo está falando mal da lei, mas em outros textos ele fala bem da lei. Como entender essa aparente contradição, né? Então você assista esse vídeo aqui, você vai entender direitinho, eu expliquei aqui esse assunto, e aqui embaixo tem o texto no qual me baseei para gravar esse vídeo, que foi escrito pelo Matheus Cardoso, que é bacharel em teologia e tradutor da CPB. Muito bom esse texto aqui, tá? Gálatas sem mistério,
explicação concisa aqui sobre a carta de Paulo aos Gálatas, né, o porquê, o contexto, e como entender então esses textos, esses versos, em que Paulo aparentemente está criticando, falando mal da lei de Deus. Não é o caso, obviamente, senão Paulo seria, no mínimo, alguém que não estaria bem das faculdades mentais, porque ora diz que a lei é santa, justa e boa, ele mesmo guardava o sábado, e de repente ele vem e fala mal da lei. Então tem que entender direitinho isso aqui, e aqui nesse post, neste vídeo, eu explico esse assunto aí para você, tá bom? Vamos adiante. Jovem conta como fugiu da ditadura venezuelana e encontrou Jesus no Brasil. Então está aqui, eu entrevistei recentemente o Victor. Ele é venezuelano, cresceu na Venezuela, passou a sua infância, a sua adolescência, a juventude lá na Venezuela, fugiu dali, veio para o Brasil buscar uma vida melhor, graças a Deus conseguiu aqui, foi acolhido, inclusive na Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele encontrou a esperança que ele tanto desejava e tornou-se um comportor e hoje está se preparando para estudar teologia, ser um pastor. Não vou contar mais detalhes, porque o vídeo conta tudo isso, eu entrevistei o Victor, e é uma história muito bonita, né? Mas o curioso, sabe o que acontece? Lá nos comentários no meu canal, aqui no meu canal, teve gente dizendo assim, esse jovem não sabe do que está falando, não é uma ditadura coisa nenhuma, e uma série de comentários assim absurdos, porque são pessoas que nunca visitaram a Venezuela, o que sabem é só por ler uma mídia enviesada, uma mídia vendida, né, para certas ideologias, e querem saber mais do que alguém que viveu na Venezuela. Não é incrível? Eu entrevistei também um tempo atrás uma albanesa que contou sua história de como foi na Albânia no tempo do comunismo. Aconteceu o mesmo fenômeno. Brasileiros que mal sabem achar no mapa a Albânia, dizendo que que era mentira, que não é bem assim. Como assim? A pessoa viveu lá, ela sabe do que está falando, né? O Victor fala aqui da situação de extrema pobreza, de como o país foi devastado, e a culpa não é só dos embargos econômicos, como muitas vezes alguns dizem quando se referem a Cuba, por exemplo, né? Não, a culpa é dos Estados Unidos, que, ora, a culpa é dos desmandos dos governantes. Cuba foi governada por muito tempo ali por Fidel Castro. Ele tinha uma ilha bilionária ali naquelas lindas praias que rodeiam Cuba. Quer dizer, tudo para mim, nada para o povo. E geralmente esse é um padrão, né? É só você ler ali o livro Revolução dos Bichos, em que o autor, né, Orwell, ele mostra realmente a realidade por meio de uma parábola, né? Quando eles expulsam as monarquias ou os governantes anteriores, que também eram corruptos, eles se estabelecem ali e trocam o poder, e eles assumem o poder e vivem das benesses que o povo massacrado possibilita a esses governantes. Então, é triste, porque neste mundo a gente vê que o que importa é o poder, a influência, o dinheiro, e quase todos que assumem o poder acabam se tornando opressores. Isso é muito triste, né? Então, assista esse vídeo, né? Leve em consideração o relato de uma testemunha ocular, e não venha com ideologias, com desculpas, né, para tentar minimizar um problema que é gravíssimo. 10% do país da Venezuela hoje é composto por refugiados fora de lá. Por que eles estão fugindo? Por que tantos cubanos fogem da ilha, se arriscando no mar, tentando buscar uma vida melhor lá nos Estados Unidos, né? É só parar para pensar um pouquinho, né? Então tá aí. Fica aqui meu convite para que você assista a esta entrevista, que está muito bonita, especialmente a parte em que ele conta da sua conversão e de mudança de vida. E aqui já o comentário da semana passada, da lição da Escola Sabatina: incêndios, enchentes e outras tragédias, o que Deus realmente quer nos ensinar. Aqui eu já comentei, eu acho, esse texto aqui, né, mostrando que Deus não é, de forma alguma, responsável por essas tragédias. Tem a mão humana gananciosa aí, tem o diabo também agindo nos bastidores, e o que Deus faz, muitas vezes, é usar essas tragédias para levar as pessoas a uma reflexão, né, de que esse mundo está com seu prazo de validade vencido, de que esse mundo é um local inseguro, e de que nós precisamos realmente correr para Deus, né? Elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Deus é o nosso socorro, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, só Ele, porque este mundo aqui não oferece segurança realmente, né? Então fica aqui essa reflexão, o texto está aqui, você pode ler depois, ok? Muito bem, é isso. Essas foram as últimas postagens aqui no blog outraleitura.com.br.
fica aqui mais uma vez o meu convite para que você acompanhe, né, esses dois blogs, o Outra Leitura e o Criacionismo. E a novidade que eu ia falar para você, já ia me esquecendo, é que eu estou preparando aí realmente algumas coisas para celebrar os 20 anos do blog criacionismo.com.br. Um novo visual para esses blogs, uma nova forma aí de apresentar os conteúdos, enfim, aguarde, né? Vem coisa boa por aí, e tudo isso é para celebrar realmente os 20 anos de blog Criacionismo, meus 20 anos de ministério internetico, digamos assim, né? Voluntário aqui, missionário aqui na internet, e apontando para frente também o que eu desejo fazer até Jesus voltar. Eu pretendo continuar pregando o evangelho enquanto houver liberdade de expressão para pregar a palavra de Deus e o criacionismo. Vamos usar os meios, né, as redes sociais, tudo isso que está ainda em nossas mãos para ser usado com responsabilidade, mas com coragem, convicção e amor pelas pessoas que nós queremos alcançar. Tá bom? Faltam só 5 vagas, hein? Eu fui convidado aí para fazer parte de uma excursão aos Estados Unidos. Será em julho deste ano, para culminar ali com o último sábado da Conferência Geral. Nós teremos uma Conferência Geral da Igreja Adventista este ano, uma reunião geral mundial, em que será escolhido ali, eleito o novo presidente da igreja. São tomadas várias decisões em relação à missão da igreja no mundo. É uma reunião muito importante da igreja. E as pessoas que participarem dessa excursão, que está sendo promovida, organizada pela agência Mapa na Mão, em parceria com a WJ Turismo, lá de Florianópolis, vão poder participar desse último dia da Conferência Geral, lá nos Estados Unidos, e depois disso seguirão viagem para conhecer lugares históricos ali na América. Um deles é no Kentucky. Nós vamos visitar ali a Arca de Noé, uma réplica em tamanho real da Arca de Noé, num sítio ali criacionista. Depois seguiremos para a região lá de Michigan, para conhecer a Universidade de Andrews, o centro histórico ali, o cemitério de Battle Creek, a vila histórica onde estão casas de alguns pioneiros. Depois iremos para a fazenda de Guilherme Miller. Teremos um sábado ali muito abençoado, naquele local histórico tão importante. E visitaremos vários lugares aí de interesse, né, tanto para quem gosta do criacionismo, como também para quem gosta de história da igreja. Então, se você tem interesse, ou se você conhece alguém que queira participar dessa viagem, dessa expedição, corra lá, porque faltam apenas 5 vagas, tá bom?